Em 2014, quase 10 milhões de jovens estudantes brasileiros, o equivalente aproximadamente à população da Bolívia, prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Apenas no Nordeste, nossa região, contaram-se mais de 3 milhões de inscrições. Inclusive, minha filha também fez. A enorme atratividade que exerce o Enem testemunha, indubitavelmente, o interesse das gerações mais novas pela educação, cada vez mais vistas como a principal ferramenta, e de fato é, de ascensão econômica, social, nos setores de menor renda no nosso país, que tem passado por processos de contínua mobilidade social, é verdade, os chamados emergentes. No Brasil, a educação como valor estende e consolida-se na nossa população como inteira. A pressão da sociedade por uma educação de qualidade, preceito constitucional não observado em muitos cantos desse país, prevaleceu nas demandas das famosas jornadas de protesto de junho de 2013. Na recente disputa eleitoral para o governo do meu estado, o estado de Sergipe, fui um ouvinte atento à voz do povo, clamando por melhorias urgentes no sistema de ensino, tão repleto de carências e deficiências. Ainda hoje, nós não temos uma universidade estadual e só temos uma universidade pública, a nossa Universidade Federal de Sergipe. As estatísticas educacionais de nosso país são desanimadoras. As pretensas conquistas, tão decantadas pelas autoridades governamentais, devem ser temperadas pela consciência crítica do estado calamitoso da educação. Pois bem, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, que divulgou recentemente o resultado do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, o Brasil ocupa ainda, lamentavelmente, a 38ª posição, dentre os 44 países que tiveram a habilidade de seus estudantes avaliados. O PISA avalia a habilidade dos estudantes de 15 anos em leitura, ciências e matemáticas. Apenas 2% dos estudantes brasileiros conseguiram resolver problemas de matemáticas mais complexos. Os estudantes, particularmente aqueles que frequentam as escolas públicas, são penalizados pelas precárias condições educacionais que fragilizam as suas reais condições de competição nos exames de ingresso para a educação superior. Como conseguir estudar, senador Álvaro Dias, numa escola degradada, destruída, onde muitas e muitas vezes você olha para o teto e você vê o teto ali quase que caindo. Não bastasse isso, agora temos notícia que a fraude que esteve presente no último Enem de 2014, onde a polícia desbaratou uma quadrilha especializada em fraudes a vestibulares, sobretudo os mais concorridos. Vendida por alto valor, a vaga de vestibular era alcançada por meios altamente sofisticados, com eletrônica embarcada e esquemas complexos de elaboração. Nas palavras do promotor de combate ao crime organizado, senhor André Luiz Pinho, a quadrilha, abre aspas, se dedicava com um grau de sofisticação e desenvolvimento tecnológico que até então nós não conhecíamos, a lotear 20% a 40% das vagas nos vestibulares de medicina, nos quais ele atuava, fecha aspas. O luxo e a ostentação da quadrilha de fraude a vestibulares chamaram a atenção dos policiais, indícios da lucratividade do esquema criminoso. Os vestibulandos que fizeram uso do trabalho criminoso da quadrilha pagavam verdadeiras fortunas pelas vagas dos cursos mais concorridos no nosso país. Mais tarde, a fraude reforça ainda mais o caráter seletivo do Enem, reduzindo as restritas possibilidades de acesso ao ensino superior dos estudantes dos setores de menor renda da nossa sociedade. Urge alertar as autoridades, senhores e senhoras senadores, para a necessidade de reforçar os procedimentos de vigilância, de segurança e de acompanhamento da realização das provas do Enem, mesmo porque a ocorrência de fatos repetidas e generadas vezes sugere a fragilidade dos controles existentes e é, portanto, o lado frágil, ainda lamentavelmente, do nosso Enem. E hoje, o Dia Internacional de Combate à Corrupção, onde no nosso país nós temos que cada vez mais plantar a semente da transparência. A lei da transparência existe em países como a Suécia desde 1766 e nós ainda ocupamos a 69ª posição de país em termos de transparência. É preciso avançar mais. A falta de transparência é irmã siamesa
da corrupção. E o povo brasileiro já não suporta Termino já, senhor presidente. Um exame desta dimensão constitui, entretanto, fonte fértil de histórias singulares e superação, verdadeiros milhares operados nas oportunidades abertas pela educação. Sei bem o que é isso, senhor presidente. Nos raios de esperança de um mundo melhor, nutridos na experiência da privação e da carência. Não é por acaso que vem de lá do Nordeste, exatamente do Nordeste, senador presidente, alguns dos exemplos mais notáveis de superação das pessoas mais humildes do nosso país. Histórias singulares que revelam um fenômeno novo no Brasil, a força da educação como valor do povo comum, dos estratos mais pobres da nossa sociedade. O programa Fantástico da TV Globo, no dia 30 de novembro deste ano, recuperou uma dessas histórias de superação. O aluno que mais acertou questões do Enem, João Victor, é de Fortaleza, lá do Nordeste. É inspirador o percurso do garoto João, filho de uma empregada doméstica analfabeta, mãe de outras 3 crianças de idade escolar. Superou todos os constrangimentos de sua condição. Belo exemplo. Na casa humilde de João, as paredes são rabiscadas de cima para baixo, com fórmulas e equações. Explica Ana Maria Claudiano dos Santos, mãe de João, que um belo dia acordou com as paredes todas riscadas. Ao pedir satisfações ao filho, ele respondeu, abre aspas, mãe, a senhora não sabe, isto não é risco, é ciência, fecha aspas. A partir de então, as paredes riscadas da casa adquiriram um significado coletivo para aquela família humilde. Constituíam um símbolo mais sensível da aquisição do conhecimento, ferramenta de significado e quase religioso, mítico, de redenção da condição da pobreza. A partir de então, a mãe de João decidiu-se a investir no sonho de sua prole. Não mediria esforços para proporcionar educação aos filhos, ainda que à custa, muitas vezes, do sacrifício da alimentação mais necessária à subsistência. João sofreu bullying na escola, justamente por alguns sinais exteriores de sua condição, a magreza, a altura, o cabelo. Já termino, senhor presidente. Mas João vivia na educação, no esforço constante do estudo para combater as melhores notas, a maneira de superar a rejeição e provocar a admiração. Externamos aqui, senhoras e senhores senadores, a nossa admiração por esse aluno, e não só ele, como ele devemos ter milhares e milhares, eu bem sei o que é isso. Por isso, por o nosso Nordeste, que superou todas as barreiras do preconceito a conquistar o que conquistou. Há que se observar que o esforço de João teria sido em vão se a escola pública que ele frequentava não fosse os meios mais adequados para o acesso ao ensino superior. Com efeito, a escola de João desenvolveu um projeto muito bem concebido de preparação aos alunos para vestibular, alcançando taxas impressionantes para uma escola pública de sucesso. Considere, portanto, a importância de uma aventura pedagógica bem-sucedida. Pode ser na vida das pessoas despossuídas. Se a miséria é uma condição degradante da condição humana, ela não produz necessariamente males definitivos. A educação pode oferecer uma janela de esperanças para os mais pobres. A oferta de educação de qualidade constitui uma das portas de saída mais importantes da condição miserável. E isto converge com as necessidades do nosso mercado de trabalho e da própria economia brasileira. O pleno emprego é quase uma realidade no país, mas a economia nacional depende para poder expandir seus ganhos da produtividade de trabalhos, condicionados a maior sua parte pela qualificação e a educação do trabalhador. Esse é verdadeiramente o único caminho de uma sociedade chegar à dignidade tão merecida, tão desejada e tão sonhada. É a educação. A natureza das atividades, dos postos de trabalho da economia nacional está relacionada com o nível de desenvolvimento e qualificação do mercado de trabalho. Os setores econômicos que mais agregam valor são aqueles associados à inovação tecnológica, à pesquisa científica, a área em que o nosso país ainda, infelizmente, engatinha. Recentemente, o presidente de inovação de uma importante multinacional, o senhor Benjamin Bezaquem Sisu, assinalou que até para resolver problemas do país, o número de pessoas capacitadas no Brasil para pesquisa e desenvolvimento é muito pequeno. Essa multinacional emprega, por exemplo, 5.000 doutores distribuídos em seus 13 centros de desenvolvimento e pesquisa em volta do mundo. No Brasil, onde mantém 2 desses centros, possui apenas 20 doutores. Precisamos, portanto, senhor presidente, descobrir muitos Joões, e com certeza existem muitos Joões no Brasil, mas precisamos oferecer-lhes oportunidades, o instrumento,
a forma certa para que possa desenvolver seus talentos, para que realmente chegue à dignidade merecida, e não só dele, de toda a família. Por isso, o cumprimento imperativo constitucional de uma educação de qualidade para todos condiciona cada vez mais o futuro do nosso país. Somos um país abençoado. Quem acredita em Deus, generoso com o povo brasileiro, colocou o povo brasileiro para pisar o melhor solo do planeta, mais rico, mais fértil, mas é preciso agregar valor àquilo que nós recebemos e encontramos na natureza. E, com certeza, estipar esse mal que ainda convivemos, que é a corrupção da coisa pública. No Dia Internacional da Transparência Pública, tomara que esse país, tomara que a nossa democracia se fortaleça cada vez mais e que a gente saiba valorizar aquilo que é público. O que é público não é coisa sem dono, não. Ao contrário, é coisa sagrada, porque vem do suor de muitos brasileiros, sobretudo daqueles que menos ganham, porque é os que mais contribuem, é os que mais trabalham para realmente poder manter o Estado que temos. Finalmente, senhor presidente, para encerrar as nossas palavras, quero aqui trazer uma triste notícia. No dia de hoje, faleceu na nossa capital, em Aracaju, em Sergipe, o poeta Araripe Coutinho. Araripe Coutinho era um poeta conhecido, com certeza, por todos os sergipanos, e na manhã de hoje foi encontrado em seu apartamento, na sua habitação, realmente fruto aí de uma morte súbita. Então, Sergipe e a poesia sergipana, com certeza, está muito triste nesse dia. Muito obrigado, senhor presidente.